Que situação é essa que está acontecendo na tua vida, que está complicada de você entender, que você pediu um sinal? Rompimentos, finalizações de ciclos, um período de muita transformação, o que é natural, vindo de um ano 9. Eu expliquei isso no vídeo que eu gravei, previsão para 2026. A gente falou um pouquinho de 2025, né? E é um período onde você está encerrando muitas coisas. E talvez você esteja encerrando contratos, conversas, muita coisa encerrando, né? Tá. Me fala um pouco mais sobre esses encerramentos, por favor. Aqui a gente está falando de questões da espiritualidade, né? Coisas que a própria espiritualidade tirou do seu caminho, de alguma forma. Questões familiares, de saúde, alguns de vocês perderam pessoas. E o urso. Tá, certo. Vocês estão sendo obrigados a lidar com as estruturas de vocês, de alguma forma. Com tudo que seja uma base, uma segurança. Alguns de vocês reformularam a forma como entendia a espiritualidade. Alguns de vocês saíram de algo que era muito estruturado, como um trabalho, como um relacionamento de muitos anos, amizades, entendeu? Ciclos, aqui a gente tem até lugares, ó, que a gente pode estar falando também, tá? Que vocês deixaram para trás. Então, um período onde muita coisa ficou aí, tirou um pouco, eu sinto, do pé de vocês do chão, né? É como se vocês perdessem muito da estrutura de vocês, né? Então, vocês veem como vocês não chegam aqui à toa? Então, beleza. Tá. O que esse encerramento, esses encerramentos de uma forma geral, estavam querendo mostrar para você? Uau! Quem é você sem aquele emprego? Quem é você além daquele emprego? Quem é você além do seu relacionamento? Quem é você além dos seus amigos? Quem é você além das coisas que você gosta? Quem é você além de tudo isso? Olha que loucura. É muito curioso como a gente tem, a gente tem um desespero por estar certo, né? O ser humano, de uma forma geral, tá? Óbvio que eu me incluo, né? Eu sou um ET, mas eu ainda sou um ser humano também. Mas não é incrível como a gente tem... A gente precisa tanto ter razão, que pra gente ter razão, o outro precisa não ter. Já reparou que loucura que é isso? É muito louco, não é verdade? E às vezes a gente entende que os encerramentos que a gente viveu na vida, a gente fala, foi livramento, né? Foi isso, foi aquilo. E às vezes, não. Às vezes, os encerramentos que a gente teve foi simplesmente para mostrar pra gente, mas e a gente? Quem é no meio disso tudo? Quem é? Que loucura, gente. Porque aqui eu vejo que estava muito mais relacionado a, por exemplo, claro, pegamos questões psicoemocional, crônica. Talvez existia aí algum tipo de papel que você podia estar desempenhando na vida, nas suas relações, nesse trabalho, que você meio que cada hora estava sendo uma pessoa diferente. Vou te fazer uma pergunta. Você reparou se as pessoas estavam tendo muito controle sobre o seu humor? Eu vou te dar um exemplo básico, assim, sabe? Relacionamento, né? Então, o fulano me mandou uma mensagem, então eu me sinto ótima. Se o fulano não me manda uma mensagem, então eu me sinto péssima. Isso é muito característico de quando a gente está trabalhando questões de dependência emocional. Né? Que é quando a gente pega todo o nosso poder, coloca ali na mão do outro e o outro até decide, né? Como que a gente vai se sentir. Entendeu? Então aqui foi muito para trazer você... Eu vou pegar um nome aqui, Valéria, tá? Valéria que eu vi que tá ao vivo. Peguei o primeiro nome que eu li. Então é como se a Valéria, o universo estivesse falando assim, quem é você, Valéria? Além dos seus amigos, seus relacionamentos, do seu emprego, do que você gosta. Será que tudo isso aqui tá ressonante com o lugar, ressoa
com o lugar onde você quer chegar? Será que você está performando? Será que você está sendo você? Será que você está sendo o que os outros estavam esperando de você? Então, pode ser que você tenha passado por muita quebra de todos os padrões, de muita cura, cura ancestral, sofrimentos, muitos de vocês ligações, olha, com figura materna, sabe? Então eu vejo que assim, nossa, muito isso, quem é você, onde você se perdeu, você tem certeza que você gosta desse tipo de música? Ou você o tempo todo está sendo moldado a acreditar que você gosta? Será que o tempo todo você quer ver esse tipo de conteúdo? Ou o tempo todo, de alguma forma, o algoritmo está te mostrando isso? Então é muito louco, porque é como se você tivesse se desconstruído inteiro. Eu também faço parte da galera, tá? Que foi tudo pro limbo em 2025, sabe? E que foi aquele caos, foi aquele problema, porém, o que isso estava ensinando, né? Até que ponto tudo isso era real no sentido de não de relações, eu não me refiro a relações. Aqui eu falo muito mais sobre o que é real em você, porque aqui não tá falando sobre o outro, cara. Em momento nenhum. Entendeu? Mas parece que foi muita coisa. Você vive se julgando e eu quero entender o porquê que você vive se julgando, né? Por que a espiritualidade pede para que você seja mais gente? Ah, tá. Porque se você foi pro limbo, porque eu falo que assim, ó, existe uma parte, que é a parte bem rasa do despertar, né? Da consciência, que é a parte onde você descobre um pouquinho do seu poder. Então você descobre que você tem que ter brilho, que você descobre que você tem que ter voz, que você descobre que você se anula. É o rasinho, né? Quando a gente passa pela noite escura da alma, e a noite escura da alma está relacionada quando a gente percebe o que há de pior em nós, não é sobre o outro. A gente olha para o nosso egoísmo, a gente olha para o nosso egocentrismo, a gente olha para tudo aquilo que, sabe, das vezes que a gente julgou pessoas e estava tendo os mesmos comportamentos, das vezes que a gente queria, de alguma forma, que a gente sempre tivesse razão numa determinada situação, às vezes a gente não tinha, sabe? Então, é acessando esse limbo. E eu sinto que muitos de vocês acessaram esse limbo, mas ainda não estão conseguindo sair daí. É aí que eu tô querendo chegar. Porque vocês acessaram algo muito denso de vocês. Só que eu tenho uma excelente notícia. Eu tenho uma excelente notícia. Você só é capaz de descobrir o melhor que existe em você quando você acessa esse limbo. Quando você descobre a tua maldade. Onde você é cruel. Sabe? Onde você não é legal. Onde você é tóxico. Onde você é, sabe? Onde você, por exemplo, tem comportamentos que você a vida inteira julgou nas pessoas. Entendeu? Então, quando você acessa esse lado, que você reconhece de verdade, aquilo que fica das suas qualidades, fica diferente. Porque fica na certeza. É muito, por isso que eu falo, é fácil entender esse processo, porque como eu vivi também, no ano de 2025, era muito louco como a gente tem vários rótulos, né, que as pessoas vão colocando na gente, inclusive de fada sensata, inclusive de perfeita, inclusive de uma série de coisas que a gente não é? Então a gente vai se identificando com esse monte de rótulo e tal, e quando a gente acessa o limbo e fala, não, peraí, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo, nem as qualidades, nem os defeitos e tal, o que ficou, né? Então quando a gente perde tudo, o que fica? Aí é que você encontra o que é genuíno. O que não é necessidade de agradar, o que não é necessidade de ser aceito, o que é de fato você. Então, acessar esse limbo é necessário. Tudo isso aconteceu, parece que a vida teve que dar um jeito em você aqui, né? Do tipo, então, meu anjo, a gente tem o propósito, tá passando, né, querida? Então você vai ter que dar seus pulos. Foi basicamente isso, né? Então, você entende o que estava acontecendo? Talvez você tenha entendido que, até potencializado muito, situações que aconteceram fora de você, né? Fora que eu digo que não foram atitudes suas.
E talvez você tenha entendido que era sempre sobre ali, 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 ali. E às vezes, cara, é simplesmente você que não está ressoando com uma determinada situação. E não tem absolutamente nada a ver, nada, que aquela situação é horrível. Você entende onde eu estou querendo chegar? Vou te dar um exemplo claro. Você já reparou, sabe? Imagina que você tem uma amiga que quer terminar um relacionamento. Você tem uma amiga que ela tá doida pra terminar um relacionamento. E aí, ela começa a falar as piores características do namorado daquela pessoa, do marido daquela pessoa. Você sabe pra que isso acontece, do nada? É como se ela precisasse de autorização pra seguir a vida. Entendeu? Então, é como se ela precisasse que alguém chegasse e falasse assim, ó, faça, aconteça, ou você está certo. Sabe por quê? Ah, essa pessoa é cruel? Claro que não é cruel, pelo amor de Deus. Você imagina que a pessoa passa uma vida inteira sendo invalidada de uma forma, ela vai precisar de validação a qualquer custo. E muitas vezes, essa busca por ter razão faz com que a gente entenda, não, eu estou certo, o outro está errado. Que louco, né? Que louco. Eu tô falando, bom, ainda bem, né? Ainda bem que eu já falei logo de cara no vídeo que eu precisava entender o nível de loucura que vocês suportavam, porque isso aqui agora vai ser rotina desse canal, entendeu? Vocês sabem que quando eu acessei esse limbo também, eu entendi que eu não servia só para ficar trazendo previsão, entendeu? Porque eu entendia que só a previsão como só, ela não ia trazer transformação, sabe? E quem sou eu, né? Sem colocar essa voz no mundo, entende? Pra mim não tem sentido nenhum. Tá, beleza. E como é que você tá agora? Ah, vou pegar o do Osho, cadê? Tá aqui. Como é que você tá agora? Oh, porra. Tá demais aqui, hein? Ai. Aí, vamos lá. Como é que você tá agora? Como que tá a sua cabecinha nesse momento? Nossa, você tá exausto, né? Você tá passando por um processo de tanto cansaço, mas de tanto cansaço que, assim, tá complicado, mas porque também você achou que podia ser uma máquina, né? Sabe que eu gosto muito dessa carta do 9... Essa daqui é o 9 de terra, né? É uma carta que fala muito do burnout. Alguns de vocês podem até ter passado por um processo de burnout. Os que não passaram pelo burnout em si, fundo do deck, consciência, né? Então, é muito louco porque os que não passaram por um burnout tiveram excesso de pensamentos. Então eu vejo exaustão aqui. Eu vejo exaustão. Não, gente, o naipe de arco-íris é o naipe de ouros. Esse aqui é o naipe de terra, de fogo. Então, o que eu sinto que é como se vocês estivessem passando por um processo de muito cansaço, sabe? De muito cansaço mesmo. E o que mais está te gerando cansaço nessa mente? O fundo do deck é a carta da bússola, né? Direção. O que mais está te gerando cansaço nesse momento? Que tipo de pensamentos que mais te gera cansaço? Ou uma figura feminina, ou você mesmo. As nuvens, é você, né? É você em tanto desgaste. Entendi, ó, eu falei desgaste, né? Desgaste mental. Mas esse desgaste é porque você está buscando respostas? É porque você está querendo entender o porquê. Isso é muito maluco, né? Isso se conecta muito com o vídeo que eu gravei ontem, mas muito. Mas não saiu ainda, tá? Vai sair. Então eu vejo que é claro, você não chegou aqui à toa, é óbvio, né? Você precisa de sentido para tudo, né? Tudo precisa ter muito sentido para você. Porque não é simplesmente por ser alguma coisa. Não existe isso, né? Não, aconteceu. Não. Por que aconteceu?
Eu quero entender o que está por trás desse acontecimento. E aí, se eu descobrir o que está por trás desse acontecimento, eu quero descobrir o que está por trás do por trás desse acontecimento. Não é? Tá. E o quanto você está encontrando respostas? Aliás, quais são as respostas que nesse estado mental você está acessando? Olha que rigidez. Olha que rigidez. Eu perguntei que tipo de respostas você estava acessando, com tantas perguntas, né? Porque você estava com muito mais perguntas, e aí as suas perguntas, talvez, por mais que fossem muitas, elas ainda não estavam tão profundas o suficiente, porque você pode ter perguntado quem sou eu, quem é Deus, qual o propósito disso, por que fulano de tal fez desse jeito, por que eu falei minha fragilidade para a pessoa e ela pisou nela, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, mas em momento nenhum você se perguntou, por que eu sou tão cruel comigo? Por que eu sou tão cruel comigo? Por que eu martelo tanto em coisas que não fazem sentido? Porque em momento nenhum você perguntou ao universo, como que eu posso ser tão mais gentil comigo hoje? Não é? Ó, a carta do chicote, pensamentos sabotadores, sempre sabotadores. Então, se a culpa não é do outro, é minha, né? É sempre um culpado. É sempre a busca por um culpado, né? Então, esse fulano tem que ter culpa, esse cicrano tem que ter culpa, esse beltrano tem que ter culpa. Sempre um culpado. Nunca um responsável. É muito louco, porque se o outro não fosse culpado, era você. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Essa busca nossa, né, gente, de certo e errado, que... Ai, olha, vocês precisam assistir o vídeo que vai sair, vocês vão amar. O próximo passo é muito história da lista. Pra onde você quer ir? O que você quer? Porque vem a carta da bússola, né? Entendeu? Então, o que você quer? Esse é o primeiro passo aqui. O que você quer? Mostra pra mim o que o grupo 1 da Cianita quer. O que vocês querem? Aí que tá, né, meus amores? Porque, por exemplo, quando eu coloco a raposa do lado da bússola aqui, a raposa olha pra bússola, né? Então é como se vocês quisessem ainda buscar o caminho, que é o que eu sinto, estudar sobre o caminho, ó. E aí a gente tem a carta da casa, mas ao mesmo tempo, o pensar na possibilidade de gerar mais um tipo de mudança nessas relações, nessa vida, pode dar tanta agonia, porque eu sinto que, meu Deus, e agora? E agora? É como se vocês precisassem fazer uma escolha. Essa escolha pode gerar mais encerramentos, entendeu? Ainda que seja da tua própria mente, das suas próprias crenças. E aí você fala, eu vou dar conta, né, de algo assim agora? Não sei, eu acredito que vai, vamos ver. Deixa eu só juntar as cartas aqui. Vamos ver se você dá conta, né, de lidar com outro processo de mudança, porque aqui tá me dizendo que você pediu essa mudança e eu tô trazendo essa mensagem já tem bastante tempo. E aí o que acontece? A gente pede a mudança e simplesmente não lida com ela, não é? Previsão em 6 cartas. Foi o primeiro grupo. Você já tá vindo de um processo de travessia, olha que interessante. A carta da ponte, né? É como se você já tivesse passado de um patamar a outro, de um grau de consciência a outro. Então você já tá nessa travessia, né? Ainda que ela pareça tão assustadora, tão preocupante, né? Você já passou por ela. Só que, então, aí que tá, né? Pô, Nick, mas eu enfrentei tantas vezes o desconhecido e pensar que eu vou para um lugar que eu não conheço de novo é muito assustador.
Mas quem diz que você conhece como vai ser o seu dia na hora que você acorda? Você nunca vai saber. Ah, Nick, mas tem previsão para isso, mas é uma previsão. Uma previsão. Ainda assim, pode ser que você não saiba, que você não tenha certeza do seu caminho. E aí eu vejo que assusta muito você não saber aonde você está querendo chegar agora. Porque a tua mente está muito confusa, só que ao mesmo tempo você está acessando a sua intuição de uma forma grandiosa. Grandiosa. O que vem como obstáculo? Tá, a gente tem a carta do poço. Então aqui, o poço, eu falo muito sobre emoções, né? Do querer ir no profundo, no profundo, no profundo, e entender, e fuçar, e não sei o quê. Posso falar uma coisa para vocês, do fundo da minha alma? Quando eu optei pela paz na minha vida, sabe, e eu também sou uma pessoa que busca sentido para tudo, tá? Mas eu acho que o comportamento mais sensacional que eu aprendi a ter foi simplesmente entender que às vezes quanto mais você fuça para tentar entender uma situação em si, mais essa situação não é resolvida, porque você não solta. Se você conecta isso junto com a lei da atração, por exemplo, tô com problema financeiro, problema financeiro, problema financeiro. Aí você quer fazer tudo que esteja relacionado a questões financeiras para você resolver isso. E aí você só olha isso. Você não tá soltando, entendeu? Então eu vejo que ainda tem um objetivo que você quer entrar no profundo, no profundo, no profundo, e que, cara, o que mais que você quer tirar daí? Porque aqui mostra pra mim que já foi suficiente. Entendeu? Já foi suficiente. Por que você quer esse profundo? O que você não aceita, na verdade? Qual resposta você já teve, mas que você não aceita? Vamos ver. Que era uma repetição de ciclos. Que era para te ensinar. Você já teve essa resposta. Mas você não aceita, porque ela para você não é suficiente. Entendeu? Esse é o ponto. Então você sabe, você já tem a resposta. Você precisava passar por essa situação para que você aprendesse quem é você, além de todo o resto. Quem é você, além de todo? Quais são suas motivações? O que você faz? O que faz você agir da forma que você age? O que te motiva? Além do resto das pessoas que estão à sua volta. Vocês já repararam que às vezes a gente está numa dependência emocional tão profunda e numa falta de identidade tão profunda que a gente deixa de pensar como a gente pensa e passa a pensar como os outros pensam? É muita loucura. A Solene comentou, né? Eu não aceito mentiras. Também mentira é um negócio que é complicado mesmo. É complicado. Mas aí, o que acontece? É muito louca essa história do eu não aceito. Porque qual que é a única forma da gente não aceitar? Qual que é o único controle que a gente tem numa situação de mentira? É mentira. E se retirar. Além disso, a gente tem que entender nada. Porque a forma como a pessoa vai te contar algo, ou se a pessoa vai mentir pra você, você não tem controle. Olha que louco, como que a gente busca, né? E aí a nossa aceitação é tipo, não, eu não aceito que essa pessoa mentiu, mas ela mentiu. Ela mentiu, não é mesmo? E a gente não tem o que fazer. É uma merda. Eu sei. Só que agora as coisas começam a se movimentar. Completamente na tua vida. Então, aquilo que estava parado, parece que assim, aí você aqui no fundo do deck de novo. Então, olha que loucura. Você passa por um momento completamente inseguro, onde você acessa que todo o caos que você estava vivendo tinha um aprendizado muito grande e não tinha absolutamente nada a ver com o outro.
tinha a ver com você. Não era sobre o outro. Entendeu? Era sobre você. E agora, ainda que o caminho pareça desconfortável e inseguro, você continua andando, porque aqui, ó. Ah, minha vida tá parada. As coisas acontecem. Acontece. Não o que você quer, por enquanto, né? Mas dizer que tá parada, isso aqui dá uma novela, hein? Se você que se conectou com a opção 1, se tiver coragem de me falar que sua vida tá parada, eu vou plasmar na sua frente, dar 3 tapas na sua cara pra você acordar. Você sabe por quê? Porque isso daqui que você viveu dava um filme. E você tá, minha vida tá parada, nada se movimenta. Você, toma vergonha nessa sua cara, tá? Conclusão. O que é o amor, né? O que é o amor? Você foi ensinada sobre muitas formas de amor, né? Sobre muitas formas. Você já reparou quantas vezes a gente busca amar só o que é perfeito? Que o nosso amor é meio... Ele é meio bosta, né? Na verdade, vamos ser sinceros aqui, que se você tá aqui, é óbvio que você... do jeito que se você chegou até aqui, 35 minutos de live, você não é principiante, não, você aguenta, tá? Que eu vou falar. A gente não sabe amar merda nenhuma. Entendeu? A gente acha que sabe amar e não sabe. Né? Entendeu? Porque é essa a real. Gratidão, Regina, linda. E aqui mostra que é como se você estivesse no caminho de, inclusive, aprender sobre o amor. O que é o amor? Se não aceitar o outro, e aceitar o outro não é permanecer que o outro esteja na sua vida, né? Aceitar o outro como ele é. Muitas vezes ele não vai estar na sua vida. Aceitar o outro nada mais é do que aceitar o outro como é. Isso é amor. O resto é só projeção, expectativa, né? Entende? Mas a pessoa tem que ficar na minha vida? Ela não tem, só se você for besta, se a pessoa não for legal pra você. Entendeu? Beleza, vamos pegar um conselho final pra você agora aqui. Meus amores, eu entendo, viu? É complicado. Beleza, e qual que é a mensagem, o conselho final pro grupo 1 da Cianita? Você tá sendo perfeitamente guiado e orientado. A gente tem um 3 de ouros. 3 de ouros eu trabalho em equipe também. Então, aqui fala sobre as suas relações, né? Gente, a gente tá absurdamente sincronizados aqui, porque eu até postei uma aula pro pessoal da mentoria explicando sobre a questão dos arquétipos, né? O que acontece quando a gente tá com um arquétipo na sombra e a gente nem percebe e tal. E é muito louco, porque aqui eu lembrei da aula da mentoria, onde eu senti muita galera na energia da raposa, só que na sombra. Que é aquela desconfiança excessiva, da onça também, né? A desconfiança excessiva, o estado de alerta o tempo todo, insônia, medo, e tananã, e não desliga, e pananã, tal, ciúme. E aí, o que a gente traz para equilibrar, né? Esse arquétipo? A gente traz um arquétipo que seja mais doce. A gente equilibra aquele, não nega aquele que existe, porque ele precisa ser olhado, obviamente. Mas a gente vai e traz alguma coisa mais tranquila. Ouçam sobre a jornada do herói, quem não escutou ainda, quem não é meu aluno, quem é meu aluno já recebeu a jornada do herói, aluno de tarô, né? Mas ouçam depois sobre o que é o arquétipo do bobo. O arquétipo do bobo é divino para você ativar na sua vida, depois que você passa por muito caos, entendeu? Porque senão a gente entra nos relacionamentos, como diz o Veludo, com traumas. Por isso que eu falo que a gente não ama, né? A gente tem dificuldade de amar. Porque a gente vai, um traumatizado com outro traumatizado, ninguém acredita em ninguém, e aí a merda acontece. Não é? Porque ninguém se olha, né? Ninguém olha verdadeiramente. Quem que esse outro é? Que esse outro é o quê? Olha só aquilo que a gente espera da pessoa, entendeu? É óbvio que a merda acontece, entendeu? Então, aqui foi muito trabalhado e vai ser muito trabalhado a questão das suas relações, mas de uma forma mais madura.
Você precisava passar por essa situação. As coisas vão melhorar aqui para você. Aquilo que está inseguro agora, que não é porque não está acontecendo o que você gostaria, que não está acontecendo nada, aqui é a mudança da mente mesmo, do tipo, o que eu tô fazendo sempre igual? Onde que eu sempre ajo do mesmo jeito? Eu tenho sempre as mesmas atitudes e isso sempre dá merda. Né? Onde que eu ajo sempre do mesmo jeito? E a consequência é sempre a mesma. Porque eu volto a dizer, é sempre simples quando o problema é o outro. É sempre simples. E é ótimo, porque tira da gente a nossa autorresponsabilidade, né? A gente fica completamente... não tem responsabilidade nenhuma, a culpa é do outro, então beleza, se é do outro, né? Cada um que dê seus pulos. Entendeu? Mas aonde está a nossa parcela de responsabilidade? Seja nas situações que a gente aceita, seja nas situações que a gente causa. Porque eu já falei que falar só aquilo que a gente aceita é bonitinho. É bem rasinho de despertar da consciência. Agora, e as merdas que você causa? Porque às vezes a gente causa merda, pô. Às vezes é a gente que faz. Entendeu? E não tem... E se a gente não consegue perceber isso, a gente sempre vai estar no mesmo lugar. Na posição da santa vítima. Entendeu? Olha o que essa pessoa fez, olha o que... Ih, gente, olha o que eu já passei por isso, foi tantas vezes. Entendeu? Então, é simplesmente entender. Ok, aconteceu até X, eu precisava aprender algumas coisas, eu precisava entender quem sou eu além dos outros, além da minha profissão, além de qualquer coisa da minha vida. Eu precisava entender o que eu queria, quais eram os meus sonhos, os meus objetivos e principalmente como é que eu posso ainda ser melhor comigo. Porque pode ser que eu esteja me cutucando muito. Vai falar que você nunca foi a pessoa que terminou um relacionamento e foi ficar stalkeando a pessoa, postando foto com outra? Ah, curiosidade. Gente, a maldade que você está fazendo com você quando você faz um negócio desse. Quando você percebe que essa curiosidade, na verdade, você está se maltratando, você faz assim, ó. Acho que é melhor eu mudar, não é? É sobre isso, galera. O resto todo é distração, tá bom? Logo, logo, vocês vão ter o vídeo que eu soltei aí. É um vídeo de 20 minutinhos, mas que vai trazer para vocês muita expansão da consciência, tá bom? Quem quiser fazer parte comigo, entrar na mentoria Despertar, assuntos como esse são fichinha, lembrando vocês, tá bom? E a gente tem os tratamentos energéticos também, vai ser um prazer ter vocês. O valor é R$ 78,00 e você pode se inscrever até o último dia do mês. Combinado, meus amores? Bom, informações 11 9 6130 3264. Eu vou baixar esse vídeo, editar esse vídeo e postá-lo de novo por conta desse tempo que ficou parado, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, paz e luz. E até a próxima. Tchau.